Vamos lá. Gente, a gente está aqui hoje com convidados muito especiais para o nosso podcast aqui na BF Franchising Expo, edição 2025, 32ª edição da feira, um sucesso enorme, muita gente visitando, os corredores cheios. E em patrocínio da Sultz, que nos apoia aqui, uma plataforma de gestão que tem o patrocínio do podcast da BF, a gente vai dar início e eu vou apresentar aqui os meus convidados. E olha, a mesa está até balançando de tanto peso que tem nessa mesa aqui, viu? Eu vou apresentar os 3 convidados que estão aqui comigo. O primeiro é o Antônio Carlos, que ele é CEO da rede Rei do Mate. Antônio Carlos, boa tarde, bem-vindo. Modéstia prazerzaço estar aqui, obrigado aí pelo convite. Porra, eu que você agradeço. Você é radialista, você está melhor narrando do que qualquer outra coisa. Meu avô foi radialista esportivo. O segundo... Mentira. O segundo... Quando meu avô... Acho que, não, tinha futebol sim. Devia ter. Devia ter. Meu segundo convidado, ele além de convidado, ele é muito meu amigo. Meu padrinho aqui na BF. Enfim, sem maiores delongas, simplesmente só Ricardo Bomeni, CEO do Bob's. E aí, Ricardo, tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Vou ter essa oportunidade única de aprender um pouquinho aqui, um pouquinho mais com vocês aqui. Uma honra. Uma honra nossa. Um prazer enorme estar aqui recebendo essas duas feras. E meu terceiro convidado, eu tenho que fazer um tapete vermelho, né? Esse momento é um momento muito especial para nós, que além de amigo também, eu estou no meio de 3 amigos aqui, ele recebeu a chancela de franqueador do ano na marca Morana. Eu estou falando simplesmente nada mais, nada menos que o Jai. E aí, Jai, boa tarde. Tudo bem, Décio? Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. O Ricardo também foi meu padrinho. Ele que me convidou pela primeira vez para estar participando na BF. O Ricardo é culpado de tudo isso, então. Exatamente. E a gente acaba aprendendo com os melhores aqui, aí, né? É isso mesmo, então, isso mesmo. Que bom que a gente teve essa oportunidade de formar um ótimo time, né? Sim. Um time que vem até hoje aí conduzindo a bandeira da BF por tantos anos, né, Décio? Muito bom mesmo. Estou bastante feliz desse momento. Acho que alguns de vocês devem saber. Eu sou CEO do grupo CNA+, e hoje represento também a BF como vice-presidente ao lado do presidente Tom Moreira Leite, do Grupo Trigo, meu também amigo. Gente, vamos começar a falar um pouquinho dos negócios. A gente vai falar de expansão, mas antes de falar especificamente de expansão, eu queria saber de vocês como é que tá esse ano, né? Conta um pouco a história da marca, né? Eu acho que todo mundo conhece Rei do Mate, Bob's, Morana, mas é importante receber os novos, né, que chegam ao franchising. Então vou começar por você, Antônio. Me conta um pouco aí como é que tá essa trajetória no franchising, como é que tá o grupo, como é que tá o ano. A gente está com franquia, a gente começou em 92. Pouco tempo. Acho que em feira, talvez 95. Quanto tempo tem a feira? 32 anos. 32 anos. Nós estamos falando de quando começou, 93. Teve um furinho na pandemia. Terceira. Teve um furinho, né? A gente, durante a pandemia, obviamente, a gente não pôde fazer a feira, mas foi ali no início da década de 90. Acho que a gente deve ter entrado na segunda ou terceira feira. Você também? Também, estava lá desde o começo. Desde o começo. Então, nossa estrada desde 92 com franquia. Eu entrei em 91 no negócio de família, e a franquia começou em 92 e a feira acho que em 93, 94. Então, e a gente participou de todas. Acho que só quando teve o furo, aquilo não foi um furo, né? Foi um rombo, foi um estouro da pandemia que a gente acabou, enfim, que não teve a feira. Mas a gente está em todas. Acho que a feira é fundamental, né? Para quem manter marca, manter presença. Acho que não é só... acho que faz parte de um network, faz parte de receber os franqueados, receber parceiros. Eu acho que a feira é o momento do franchise. Então, por isso que acho que a gente é fiel, a gente participa delas desde o começo. Acho que está pela importância e a gente está em todas para frente também. E essa feira é simplesmente a maior feira de franchising do mundo. É impressionante. Eu vou adicionar que é a maior e mais bonita, tá? Porque quando você vai nas feiras de fora, independente do tamanho, não tem nem um terço da beleza do glamour, aqui, né? Do glamour, né? Dessa exigência que a BF, que o consumidor brasileiro tem, de você ter os estandes bonitos, bem apresentados, sustentáveis, né? Esse ano especial o pessoal caprichou bem, né? Tá muito bonito, tá muito bonito mesmo. Muito bacana. Bonitos. O movimento tá bom lá? Tá bom.
Conta um pouquinho da rede, tamanho da rede. Então, a gente está hoje com 340 lojas, 330 abertas, eu tenho mais umas 14 ou 15 para inaugurar, negócios fechados aí para inaugurar. A gente tem hoje entrado muito em lugares, a gente fugiu um pouco do tradicional de uns anos para cá, entrando em lugares mais inusitados, fugindo um pouco de rua, shopping, supermercado, a gente entrou muito em clube, muito em store, aeroportos desses últimos 3 anos para cá, hospitais, que a gente entrou bastante. Então a gente fugiu um pouco do tradicional. A gente quer estar onde o consumidor não espera que a gente esteja, onde às vezes onde a gente é um oásis no meio de um hospital, que o cara está com um problema, ambiente pesado, ninguém está no hospital em algum momento feliz. E a gente quer estar, às vezes, a gente quer um oásis da pessoa, numa loja de história em história. Então a gente fugiu um pouco do tradicional. Isso trouxe um retorno muito grande para a gente. O que a gente fez também, né? A gente estava falando de pandemia. Na pandemia, a gente olhou um pouco para dentro e falou, putz, isso uma hora vai passar, né? Espero que isso acabe, né? E o cliente vai voltar, de alguma maneira vai voltar, a gente precisa entregar uma coisa diferente, né? Porque, putz, muita coisa mudou, né? A gente repensou vida, todo mundo acho que repensou o que a gente vai fazer, se aproveitar mais, se permitir mais para um monte de coisa. E a gente mudou um pouco as lojas, mudou o padrão de loja, a gente trouxe produtos diferentes, trouxe mais produto com mais apetite appeal, mais finalização do cliente, fazer participação do cliente para finalizar o produto. Isso foi muito bem-vindo pelos clientes, pelo mercado, pelos franqueados. Então, depois da pandemia, a gente acabou tendo um crescimento excelente, a gente ganhou como franqueador do ano, né, falando disso em 2023. Acho que isso também foi acho que um retorno do mercado e dos franqueados do que a gente estava fazendo de direito. Então, assim, depois da pandemia, acho que a gente acabou saindo melhor do que a gente entrou por acho que por uma estratégia que a gente fez de esperar o que vinha depois e receber o cliente melhor do que a gente entrou na pandemia. Isso acabou dando muito, muito certo pra gente. Muito então, bom. Nesses últimos 3, 4 anos, depois que as coisas voltaram, a pandemia passou, a gente está com crescimento de 2 dígitos nesses anos todos, tanto de faturamento, de expansão e tudo. Então a gente não pode reclamar muito que o mercado pra gente hoje está bem interessante. A despeito de tudo, né? Ricardo, conta um pouco pra gente aí. Vou contar assim. Bom, a empresa nossa é a BFFC, né? É uma holding, o Bob's é uma marca nossa própria, é o principal negócio. Nós temos também Pizza Hut e KFC, que nós somos franqueados. A gente tem 30 lojas de KFC, 50 de pizza e 1.100 aproximadamente de Bob's, né? Recentemente a BFFC passou a ser acionista também da IMC, que é a franqueadora aqui no Brasil de Pizza Hut e KFC, isso é público, né? Então a gente está no mercado já há muito tempo, né, Décio? Eu estou há quase 30 anos nesse negócio, desde que a gente fez a fusão da nossa empresa familiar com o Bob's em 1996, então já próximos aí de 30 anos. A gente está desde pequenininho, né? Desde criança. Né? E o Bob's é uma marca pioneira no Brasil, uma marca de 1952, né? A gente estava falando aqui de franquia. A nossa primeira franquia foi feita em 1984. E aí tem uma curiosidade que é o seguinte, quer dizer, 41 anos de franchising, o franqueado continua no sistema, já passou para a segunda geração e, curiosamente, ele agora está super envolvido no negócio, que é o seu Walter Cavalcante, né, que é uma pessoa conhecida no mundo mais de shopping center, mas lá atrás, quando nós fizemos a franquia em Vitória, em 1984, o Bob's era um negócio importante para o conjunto de negócios dele, né? Então essa é a beleza do franchising, que é você ter essas gerações entrando no negócio, passando para os filhos, né? E a gente fazendo todo esse acompanhamento. É claro que ao longo da trajetória a gente teve que criar os nossos programas de sucessão, justamente para manter essa perenidade, não só da nossa marca, mas também do sistema de franquia como um todo, né? Esse é um ano que está indo muito bem para a gente, Décio. A gente estava comentando com o Antônio antes aqui. É um ano que a gente também está crescendo 2 dígitos, né? Que é uma coisa, assim, no mínimo curiosa, porque o mercado de alimentação fora do lar não está crescendo nesse patamar. A taxa de juros muito alta acaba também atrapalhando um pouquinho isso daí, por conta do endividamento familiar. Mas a gente está num bom momento, tanto de faturamento, né, quanto de expansão. A gente tem um plano que é fruto de uma discussão estratégica longa que nós fizemos em final de 2023, de dobrar a companhia em 5 anos, né, ou seja, de 1º de janeiro de 2024 até final de 2028. Né,
E estão nessa trajetória. Ano passado a gente abriu 80 pontos, esse ano a gente está planejando abrir 154. É um número... Bom, tem muito quiosque aí dentro, tá? Que é uma estratégia nossa também de avançar um pouco mais rápido, né? Então, 2/3 vai ser quiosques de sorvete e milkshakes, né? E 1/3 de restaurantes e espalhado no país inteiro, talvez um foco um pouco maior aqui em São Paulo. E, aliás, por falar em milkshake, olha o Estamos, presente que a gente ganhou aqui. O melhor do Brasil. Obrigado. Jai, me conta um pouquinho aí como é que tá sendo. Bom, você recebeu um presente, né? Esse ano, e o teu presente nos representa, o bom franchising. Nós não ganhamos presente, foi uma conquista, né, Décio? Exatamente, é um presente da rede, né? Um presente, a rede quando... sem dúvida, sem Quando dúvida. a rede responde... Sim, é um reconhecimento, dos nossos franqueados. É sem incrível, dúvida, né? validando todo o nosso trabalho. É incrível também, nós ficamos muito felizes. Eu acho que é um reconhecimento de um... Eu também, só me apresentando rapidamente para quem não me conhece, eu estou no franchise desde 91. Acho que nós somos... A gente entrou criança, todos, né? Eu, Todos, você, Ricardo. Éramos criança. Acho que nós somos aquele franqueador trabalhador, franqueador raiz, aquele que... Persistente, né? Então, nós tivemos... não é uma trajetória de linha reta, né? Então, nós tivemos vários desafios e esse desafio para qualquer empresário, franqueador ou franqueado, isso faz parte da nossa trajetória como empreendedor, né? E não tem momento certo. A Itamorana nasceu em 2002, em julho de 2002, não sei se vocês se recordam, segundo semestre de 2002, o governo PT estava ganhando as eleições pela primeira vez, o dólar naquela época bateu 4, que equivaleria a talvez 8, 9 hoje. Se você corrigir, eu já fiz essa conta. Já fez? Pelo GPM, se você colocar do lado, dá uns 15. Tá? 15, então vou corrigir para 15. Então, nesse momento, a Morana nasceu. Então, como empreendedor, a gente tem que estar atento a essas mudanças. Se não é governo, se não é guerra, se é Selic, é pandemia, isso faz parte, né, de jornada de qualquer empreendedor. Então, a gente tem que estar muito preparado para esses desafios e não deixa de empreender, porque a nossa vida só avança, né? Só vai para frente. Então, nesse momento, a Morana nasceu e hoje nós temos mais de 300 unidades. E fizemos JV, né? Você deve estar sabendo, né? Nós divulgamos no mercado em março. Eu estava até meia hora atrás com meus sócios argentinos, vieram aqui. Os irmãos. Oi? Os irmãos. Irmãos. Mas são argentinos bacanas, viu, Antônio? São argentinos, assim, nem parecem argentinos. São argentinos, assim, muito amigos. E no fim Só do não dia... fala de futebol, né? Olha, a gente nem fala de futebol, porque não adianta falar de futebol comigo, que eu também sou coreano, né? Então, a gente evita esses assuntos aí. Tinha um time coreano no Mundial. Tinha, né? Também expectativa zero. Agora eu vou atendeu a expectativa. Também tinham 2 argentinos. Tinham, exatamente. Não, tinha argentino, sueco, tinha vários coreanos loiros ali também. Mesmo assim não deu certo, e é uma trajetória a marca Morana existe há 23 anos. Então nós fizemos uma JV ano passado. É uma marca argentina que tem 900 lojas da América Latina. Eles vieram, não sei, acho que como todo argentino, talvez até de salto alto, né? Chegaram com sucesso lá de fora, replicaram o modelo de sucesso aqui, chegaram em 2019. Também não tiveram sorte, pegaram pandemia de cara. E apanharam. E 2023 bateu na nossa porta. Cara, você acha que não dá pra gente fazer alguma coisa juntos? E como eles já tinham queimado muito caixa e ele já mostrou o que não fazer no mercado brasileiro, por isso que nos interessou. Então a gente estudou durante um ano, como um bom coreano também, a gente demorou para pegar na mão. E primeira coisa, o que franquia me ensinou, né? Desafio nós vamos viver sempre, mas com quem você fecha a sua parceria? Então a gente falei, primeira coisa, setembro eles bateram na nossa porta, dezembro estávamos com ele. Falei, quero conhecer os donos e eu quero conhecer a estrutura. O foco foi conhecer a estrutura deles, porque no fim do dia pode ter um puta projeto, mas se não tiver caixa também, a gente acaba não tomando decisões necessárias. Então eu queria saber a robustez da empresa, mas queria saber com quem a gente ia comer 1 quilo de sal juntos. E aí eu conheci a família Castelli. Em maio eu iria para a Ásia, eu já coloquei no roteiro visitar o escritório dele em Xangai, então conheci todo o time de Xangai.
Aí em março desse ano a gente fechou essa parceria. Então agora nós vamos expandir 2 marcas dele, começando com Todo Moda, depois na sequência Isadora. E eles vão nos ajudar a escalar. Acho que o Bob já fez um trabalho muito parecido com o hot dog chileno, né? Fizemos alguns anos Sim, atrás. acho que era bom até ouvir a experiência do Ricardo em algum momento. E eles vão nos ajudar a escalar Morana, América Latina. E eles têm alguns master em alguns países, então esse ano ainda a gente deve inaugurar 2 Moranas em Buenos Aires. E a gente está com uma fábrica no Paraguai também, com regime de maquila. Então a gente, por enquanto, estamos abastecendo só Morana pelo volume que nós temos. E acredito que no futuro próximo a gente consegue abastecer eles também, porque eles fazem parte do Mercosul. Essa fábrica foi com o objetivo de redução de impostos de importação. E como a Argentina também faz parte do Mercosul, eles também teriam uma economia brutal de custo, né? Que eles trazem tudo da China também. Maravilha. Então estamos bem animados, né? Apesar de meus 60 anos, né? Eu sempre falo, cara, enquanto sonhos e projetos forem maiores que a história, nós somos jovens ainda, né? Sempre. Muito A bom. juventude está na cabeça. É isso aí. Ainda bem. Agora vamos fazer vou inverter aqui. Eu gosto muito porque a gente não sabe... Vamos inverter, vamos fazer uma pergunta aqui do CNA. Né? Muita coisa, muita gente, né, nos assistindo no podcast. E gente que, de verdade, pessoal lá na ponta, eu sou um eterno curioso. Eu queria que vocês me contassem quais são os principais produtos para o consumidor final das marcas de vocês. É lógico que salta a nossa, mas assim, quais são os top 3 produtos da rede Rei do Mate, Bob's e Morana? A gente começou vendendo mate, 7 sabores de mate. O do mate começou na São João. Quando eu entrei, era uma loja de 20 metros, a primeira loja. Vendia mate puro, com limão, com leite, mais 4 misturas com suco concentrado. E era interessante, era uma loja que tinha um balcão a 1 metro da calçada. A pessoa tinha que tomar o mate rápido e dar lugar para o cara que estava atrás, só vendia mate. Quando eu entrei em 92, a gente começou a expandir, começou a crescer um pouco o mix para formar um mix, até porque a gente era super sazonal, porque o forte nosso sempre foi o mate gelado. A gente acabou criando um mix de produtos com alguns carros-chefes, alguns produtos, a linha de açaí é muito forte, a linha de café hoje se tornou, a gente entre cafés e cappuccinos quase 1 milhão de xícaras por mês. Então assim, o mate não deixa de ser o carro principal. Pão de queijo muito forte, né? A gente, com o copão de pão de queijo que a gente lançou em 94, a gente acabou, o cliente estava acostumado a comer um pão de queijo de 50 gramas, olha que leva um copão, que divide, são 160 gramas de pão. Então a gente acabou levando uma maneira diferente para comer o pão de queijo também. E hoje são quase 100 toneladas de pão de queijo mês. Uau. Olha isso. Então a gente tem alguns produtos que fazem parte do nosso mix, que dentro da categoria do Rei do Mate, eles são muito fortes. 3 é difícil, a gente tem bastante coisa, mas acho que os pilares maiores hoje é a linha de pão de queijo, a linha de mate, lógico, e de café. E sabe por que eu tô... Assim, o nosso podcast tem como tema expansão. Uhum. Você não deixou de falar de expansão. Expansão de portfólio, expansão de oferta, expansão de canal. O quanto muda, o quanto os negócios mudam, o quanto o franqueador e os franqueados precisam se adaptar a isso, né? Deixa eu ouvir agora, Jai, como é que é essa história lá na Morana? Nosso caso, eu vou destacar um pouco o nosso modelo de negócio, né? Primeiro, é uma linha mais clássica que nós temos. Eu não vou ficar falando que esse brinco vende mais que anel, mas é importante que nosso produto não é perecível e estou falando de algumas vantagens do nosso modelo de negócio. Porque é interessante, Décio, porque eu não sou aquele empresário que teve um negócio de sucesso e adotou o sistema de franchising para buscar escala. Eu quis trabalhar com franchising, depois eu tive experiência com alimentação, depois acabei transformando um negócio da família de bijuteria para se tornar uma marca de acessórios. Exato. Então, eu tive essa facilidade de entender o mercado. Entender o mercado são questões ambiente macroeconômico, ambiente do shopping center onde nós estamos inseridos. É que o varejo mais qualificado passa pelo shopping center. O brasileiro adotou shopping como um grande centro de compras. Como lá fora é loja de departamento, loja de rua, aqui no Brasil o principal, mais qualificado é shopping center. Shopping center cobra por metro quadrado. Simples é por faturamento.
Então, meu negócio fatura menos, eu tenho que dar um markup adequado para retornar o investimento para o meu franqueado de 2,5%, 3% no mínimo, para ele tomar o risco, trabalhar e tem custo de oportunidade de capital dele. E metragem pequena, porque shopping também cobra aluguel aluguel por metro quadrado, ele não está interessado se meu markup é 2, 3, 4, se eu vendo pipoca, se eu vendo joia. Então eu formatei o negócio para ser franqueável, escalável, de uma maneira muito simples, porque no fim do dia, como franqueador, que eu acredito, tem que deixar muito simples na ponta. Então aí é uma coisa de oriental, tá? Não sei se é uma curiosidade entre parênteses, acabei de comer no China Box. Por que o oriental come com hashi? Que a comida, o trabalho é feito na cozinha. O cozinheiro que deixa tudo num pedacinho. Se vocês forem no restaurante oriental, tudo que vocês pegarem com hashi, coloca na boca, não tem que cortar nada. Esse trabalho fica nos bastidores. Então a ideia é um pouco essa. Então o trabalho é da franqueadora e eu lembro até o presidente da Levis falou isso. É simples na ponta, sofisticado no back. Então todo esse trabalho é feito atrás, que o franqueado só finalize, entregue no caso de comida. No caso da Morana, ele se preocupe. O franqueado tem uma visão local, ele tem que fazer a gestão da equipe dele e agora fazer marketing local com a comunidade. E aí, Ricardo? Não, vamos lá. Para ser simples, né, o produto mais vendido é o Big Bob, né? Sem dúvida. Eu vou falar sobre cada um deles. O milkshake crocante sabor ovo maltine e batata, né? E aí quando a gente fala de cada um, tem umas histórias interessantes. O Big Bob é um sanduíche que está fazendo 50 anos esse ano, né? Então ele tem um conhecimento já de longa data. E ele tem uma característica muito interessante, que ele tem um molho muito marcante, que é o molho Big Bob. Eu ia falar do molho, né? Sou fã do molho. E nós, durante a pandemia, nós tiramos da gaveta, acho que todas as empresas fizeram isso, né, Antônio? Uhum. Tiramos da gaveta aqueles projetos que estavam ali, que a gente acreditava, mas não sabia o momento certo de lançar. E lançamos os molhos no varejo. A gente tinha feito uma experiência 15 anos atrás, mas não tinha volume suficiente, porque as produções eram em batch muito, muito altos, né? Então a gente acabou lançando, junto com a Cepera, que é o nosso parceiro de fabricação de molho, e hoje estamos em 4.000 pontos de venda, já com os molhos do Big Bob. Acabamos estendendo para 2 outros sabores também. Então essa é uma história interessante que decorre do Big Bob, do produto. O milkshake crocante sabor ovo maltine, ele é um produto que foi criado pela rede em 1958. Olha isso. E tem exatamente a mesma fórmula. Esse aqui, né? Desde então, que é esse aqui que a gente está tomando. Ele tem exatamente a mesma fórmula, né? Então, assim, por tantos anos, né, um produto que foi caindo no paladar brasileiro, né? A gente praticamente inventou essa categoria de produtos aqui no Brasil, né? E a batata, nem todos sabem, mas a batata ela tem várias características, né? A gente não tem uma formulação de batata, mas a gente tem uma especificação de batata. Então, batata tem mais de 400 tipos, né, de qualidade. A gente determina os tipos que a gente usa, a gente determina, Décio, quanto de sólido vai ter na nossa batata, quais são os tamanhos médios, qual é a espessura, quanto de água tem. Então, assim, tudo isso é monitorado 100% do tempo. E nós tomamos uma decisão, junto com esse projeto do molho, que a gente chama internamente de Bob's em Casa, de lançar a batata também no final do ano passado no varejo, né? E surpreendentemente, nós tínhamos um objetivo esse ano para se cumprir em 2025 num determinado volume, que a gente conseguiu cumprir em março. Tanto o ano? O ano a gente conseguiu bater o que a gente tinha previsto para vender no ano em março. Então eu estou falando de um volume de próximo de 100 toneladas que a gente deve vender de batata esse ano no varejo. Então, para você entender como outros canais existem, que foi a sua provocação, como é que você também expande isso, levando a marca até o consumidor. Quer dizer, a nossa rede hoje, como mais ou menos deve ser a Morana e o Rei do Mate, nós estamos em 240 municípios, que é muito pouco. O Brasil tem 5.700 municípios. Daqui a pouco, se você encontra uma maneira de chegar mais rapidamente com a sua marca a outros municípios, é fantástico do seu ponto de vista de expansão, porque quando você for entrar naquela determinada cidade, você já tem a marca conhecida, né? Muito bacana. A gente está falando aqui com um público que pensa em abrir uma franquia, em quem já tem uma franquia. Vamos primeiro falar em quem está pensando em abrir uma franquia.
falando em expansão diretamente agora. Jai, qual o perfil do candidato que as empresas do teu grupo procura? Se você pudesse dar uma característica ou duas, enfim, características do franqueado que vocês procuram e que pode procurar vocês aí para abrir uma franquia. Se tiver aqui destacar uma característica, eu vejo que, independente do que você compre, apesar de ser um investimento, tem um lado emocional. A pessoa se identifica com a operação. Então, mesmo a alimentação, eu tenho rede de alimentação, mas eles não vão para a Morana. E a Morana também não quer saber de alimentação. E eles amam a marca, a maioria elas, né? Então eu vejo que primeiro você tem que se identificar, porque é uma parceria muito de longo prazo. Como o Ricardo falou, de 2, 3 gerações. Eu também já tenho, apesar de minha rede ter menos tempo, já tem segunda geração assumindo a operação. Então existe uma identificação, porque para você fazer alguma coisa bem feito por muito tempo, se você não tiver paixão, você não consegue sustentar isso por longo tempo. E às vezes até brinco que nosso contrato dura mais do que muitos matrimônios hoje em dia, né? A gente tem uma máxima lá no CNA que a gente diz assim: se eu tiver que puxar o contrato da gaveta para olhar uma cláusula, sim. Acabou, né? Já foi, né? Já foi, né? É verdade. E lá, Antônio Carlos, qual é o perfil desse franqueado? Porque é 365 dias do ano, né? Aberto ali, alimentação. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Você fala a pessoa tem que se identificar e gostar do negócio. Se a pessoa não gostar de mate, café, pão de queijo, não adianta. Se não gostar de mexer com o público, eu acho que a alimentação é até mais do que isso. Eu preciso daquele... A gente fala de operador, eu tenho franqueados que tem, a gente há 25 anos, tem mais de 15 lojas. Não é aquele cara que precisa ficar atrás do balcão, mas ele precisa conhecer o negócio dele. Perfeito. Se o cara for um investidor, queira passar no final da semana para pegar o dinheiro, ou não vai ter, ou já pegaram antes. O cara tem que estar à frente do negócio, ele não precisa estar atrás do balcão, até pelo contrário, né? Na época do meu pai, não, aqui funciona a barriga no balcão. Hoje, se o cara tiver com a barriga no balcão, ele não vê o que está acontecendo na loja, né? Ele tem que olhar a loja como cliente. Então, a pessoa tem que conhecer o negócio dele, saber se o caixa está fazendo uma venda sugestiva direito, se alguém está largando o mate pela metade, ninguém compra, o café tem que estar bem tirado, o mate bem gelado, o pão de queijo bem assado. A pessoa, ela tem que estar à frente do negócio e olhar a loja dele de fora para dentro. Você me falou uma coisa que eu vou até olhar para a câmera. Eu gostei demais do que você falou. O franqueado tem que ter um olhar da loja dele como se ele fosse o cliente. Sabe por quê? Se você... Acontece com a gente isso em casa. Se você deixar aquele vidro de Veja multiuso em cima da geladeira, no terceiro dia ele virou decoração. Vai passar depois de um mês. Você pensa, nossa, o que esse vidro está fazendo aí? Você não enxerga mais ele. Então você tem que olhar a loja não de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora. Você olha a loja de fora para dentro, ou então a loja como consumidor. Vê se o produto está com apetite apio na vitrine, se ele está bonito. Se o pão de queijo não estiver mal assado, o pão não cresceu direito, o cliente vai olhar aquilo e não vai ter um apetite para comprar. Então eu preciso do franqueado que opere o negócio, que esteja à frente do negócio. Ele pode ser um multifranqueado, pode ter 10 lojas do Rei do Mate, mas ele precisa estar à frente do negócio, não trabalhando necessariamente não vai atrás do balcão, mas ele precisa estar à frente do negócio, conhecer o negócio dele, senão pra gente não funciona. Só posso reforçar aqui, claro. Décio, acho que não só o franqueado, o franqueador também. Eu, para fazer esse JV com os argentinos, eu fiquei muito tempo, já tem algumas lojas operando, eu fui para a loja, fiquei no meio das clientes, é melhor que qualquer pesquisa, qualquer focus group. Aí você vê a reação, você vê a equipe, você vê a concorrência, você vê que tipo de público atrai. E nós, como empreendedores, a gente extrai muita informação dali. E é gostoso, né? Quem gosta de mexer com o público, gosta, gostoso, né? A gente gosta. Você visita a loja? Muito. Senão eu perco sensibilidade até para tomar as decisões importantes, né? Próximo ciclo. Acho que nós, empreendedores, eu tenho executivo que... O objetivo do executivo time é fazer melhor o que está fazendo, buscar eficiência. Nós, empreendedores, que a gente enxerga as oportunidades, o famoso próximo ciclo, né? O próximo cipó. Então, eu como empreendedor, eu tenho esse olhar. Então, acho que esse é o meu papel, que é indelegável. Então, tem que visitar, sem dúvida nenhuma. É indelegável essa função, né? Esse ano... Eu vou só complementar. Claro. E eu faço isso, acho que uso talvez um terço do meu tempo visitando a loja pelo país inteiro. E de fato tem o aspecto do nosso olho, né, Jai, que você acaba ali não só
olhando as oportunidades de uma forma que às vezes o time não está olhando, num Sim. ângulo diferente. Mas tem um outro componente que é o prestígio ao franqueado Total, local. sem dúvida. E ele se sente altamente lisonjeado e prestigiado por uma visita que às vezes tem que ser rápida, porque Sim. muitas vezes você está numa viagem dessa, você vai fazer duas, três cidades no mesmo dia. Mas o que vale é você estar com ele, apertar a mão, perguntar se está tudo bem, onde é que você pode apoiar. Olho no olho. Olho no olho, identificar o negócio dele. E depois de um tempo, quando você tem experiência, você faz essas visitas, você consegue ter uma dimensão se o cara está indo bem, se não está indo bem, o que está faltando, se ele está motivado, se ele não está motivado. Então, é simples para a gente que, depois de um tempo, ganha essa experiência. Né? Não, primeiro, um exemplo de liderança. Segundo, para quem está nos ouvindo, para franqueadores novos, vira negócio, tá? Todas as lojas que eu visito, a confiança que eles ganham em relação à marca, eles querem Sim. abrir mais negócios. Exato. É, incrível. Exato. Muito. Excelente. Você vê que o quanto o papel do franqueador estar na ponta. Eu visito muita escola também, Sei. muita franquia. Esse ano, nós estamos em junho, e eu cheguei a já me reunir com 362 franqueados da rede. Uau. Nesse ano, pessoalmente, em 9 regionais. Eu digo para eles, toda vez que a gente vai, eles se sentem muito lisonjeados, como vocês falaram. Acho que foi o Ricardo que falou. Foi. Mas a gente também sai muito engajado, porque a gente se Energizado. energizado. É incrível. Todo mundo ganha. Se você ficar no escritório, né, corporativo, né, a sua sala não para de entrar gente e a sua mesa não para de encher de assunto. Né? E aqueles assuntos, obviamente, que eles são importantes, mas eles podem ser resolvidos de uma outra forma. Exato. Né? Então, se você não consegue se desvencilhar disso para estar no campo, que é onde você ganha dinheiro, onde você vê o seu cliente, onde você está com o seu franqueado, Onde tudo o acontece. propósito do negócio diminui muito. Passa Ricardo- segurança pro franqueado. Passa toda a segurança na nossa visita. Ricardo, que dica você daria para alguém que tem um negócio e que pensa em tornar esse negócio uma franquia? Bom, primeiro, estruturar bem o negócio, né? Provar que tanto o negócio quanto aquela marca tem condições de ser franquia. E uma coisa que eu venho aprendendo, Décio, ao longo dessa jornada, é que franquia não é a solução de crescimento rápido. Né? Franquia é uma solução para um negócio que você precisa ver ele no longo prazo. E a principal coisa que você precisa pensar para isso é como você vai dar o suporte para a sua rede. E muitas vezes é difícil mesmo de fazer essa conta, porque quando você tem uma loja, é você que toma conta daquela loja. Quando você tem 10 lojas, você tem mais 2 pessoas que te ajudam ali, mas você continua sendo o comprador, você continua sendo o cara de marketing, de produto, financeiro, é tudo você. Quando você chega a 50 lojas, você consegue ter, né, uma equipe, você começa a ter mais gente, né? Mas tem uma distância grande de você fazer esse pulo de 50 para 500. Né? E essa distância, é o que eu sempre digo, são as pessoas que você consegue trazer junto com você, tanto os franqueados quanto os seus executivos. Sem bons executivos, você não consegue chegar lá. Então, muitas vezes, esse negócio é um negócio que você tem que colocar investimento na frente. Eu quero ter 200 lojas, qual é a estrutura que eu preciso ter para ter 200 lojas? Né? E não simplesmente você ter um business que ele está pegando bem, porque às vezes é uma moda, ou às vezes ele está no momento certo, está no lugar certo, e você começa a expandir desenfreadamente, captar taxas de franquia, que é óbvio, é interessante, é do negócio, mas não é o mais importante, porque o mais importante que vai levar a sua marca no longo prazo é o suporte adequado que você tem que dar à sua rede de franqueados. Excelente. Aula, hein? Não, só queria reforçar, não tem nem o que complementar ali, né? Só reforçar complementar o que eu disse antes, para o dono, empreendedor que tem um olhar treinado para as oportunidades, ter essa liberdade, tem que ter uma equipe forte. Para formar uma equipe forte é 5, 10 anos de cultura forte, de ambiente adequado para atrair e reter. Então, esse time que vai fazer a entrega. Então, a parte de expansão, eu honestamente acho muito fácil. Se você focar, se tiver qualidade, a expansão é mera consequência. Minha equipe de expansão, nós não temos buzina, sino, nem meta arrojada. Mas eles entregam, não só inauguram, e eles apresentam na reunião de resultados as lojas a gente acompanha os números durante 12 meses, a previsão que eles fizeram quando aprovaram aquele ponto, se a loja está performando de acordo. Porque no fim do dia, uma operação que vai mal,
pô, é um franqueado que dá nos trabalho, que não nos paga e trava a nossa expansão. O Altino, no Summit que a gente teve agora, no começo da semana, ele falou uma frase que eu gravei. Eu falei, Valtino, você vai autografar para mim. Tem a ver com expansão. E ele falou assim, mais ou menos assim: é impressionante como em pleno 2025 ainda tem a gente que acredite em gente que faz expansão com Ferrari, helicóptero e avião. Ensino. Mas eu queria fazer um complemento ao Jai, muito bem observado, Jai, a gente também tem essa prática e é interessante, a gente vem aprendendo, a gente tem um processo de aprovação do ponto comercial, né? Isso é feito toda semana, inclusive eu participo de todas essas reuniões. São reuniões de 1 hora e meia, sempre segunda-feira, onde todo o time de expansão traz ali, e eles trazem um documento chamado Site Approval, que foi algo que a gente aprendeu até com a Ian, né? com Pizza Hut e KFC. E ali, justamente, é um documento que tem essas previsões, né, de faturamento, de resultado, etc. E a gente faz também esse monitoramento. E, curiosamente, o que a gente tem feito é observar quando há distorção para cima ou para baixo. Porque muitas vezes você tem uma distorção para cima, né, ou seja, o ponto vendeu muito mais do que você planejou. Também né? É um erro, né? É um erro. Onde erro. é que você errou? Por que você não foi, né, você que eu digo franqueado, ou o seu time, Sim. que ajudou o franqueado a fazer aquele ponto, por que tem tanta diferença? E para baixo é a mesma coisa. Também. Quer dizer, o que faltou aqui? Será Igual que tiro faltou? ao alvo. Para cima ou para baixo é um erro. Exato. Então, assim, a gente tem conseguido, quando você olha na média, ficar Sim. dentro do que está previsto, mas tem diferenças. Né? Eu não sei se é no Bob's, Ricardo. Essa semana eu dou boas-vindas para a franqueadas novas. Semana que vem a gente inaugura uma loja em Balsas, que até comentei no Summit. Isso. E ela ficou surpresa que o pessoal de expansão foi visitar. Falei, a gente não aprova nenhum ponto, não adianta mandar vídeo, nós vamos até o local. É porque a gente tem que sentir o lugar, tem que entender os vizinhos, de onde bate o sol, tudo mais. Então ela ficou surpresa que nosso time foi lá visitar a cidade. Conta pro pessoal, né? Todo mundo. Onde que é Balsas? Tem que pegar avião até Imperatriz de Maranhão, mas 400 e poucos quilômetros que vira 6 horas de ônibus. A gente faz Nós isso estamos também. entrando Jair. lá também. Oi? Nós também estamos entrando lá. Pois é, podia ter dividido. A gente também, porque às vezes a gente vai visitar a loja, até para saber que posição a gente coloca a loja. Exato. Se o cara manda um ponto, você não sabe qual é o fluxo que vai vir, você não entende a visibilidade, às vezes você pode montar a loja de alimentação, botar a vitrine pro lado errado. Exato. Então, é fundamental essa visita. Não, a gente tem também muita faz. coisa. Isso O varejo é muito cruel com pequenos erros, né? Então, por exemplo, loja de rua com escada, loja de Sem calçada dúvida. curta, loja no lado errado, drive-thru à esquerda. Então, assim, você tem Exato. uma série de ensinamentos assim de varejo e que se você não respeitar, você simplesmente... Porque ponto você não conserta, tá certo? A operação de uma franquia você conserta. Exato. Você melhora a Perfeito. operação, você dá um incentivo. Se for o caso, você faz uma substituição do operador, tá certo? Mas o ponto você não conserta. Se você pegar um ponto errado, ele vai ser errado para sempre. E para alimentação, às vezes não é nem uma escada, às vezes 4 degraus, É isso. né? Já faz Já toda a faz a diferença. diferença. Nós estamos chegando ao final, recebi já um sinal aqui, incrível que a gente está chegando ao final, mas eu não posso deixar, estou com 3 franqueadores Black Belt aqui, né? Então eu queria que vocês dessem uma dica para quem olha para um franqueador de sucesso. Qual que é a dica? O que te fez chegar onde hoje cada um de vocês está? Bom, posso começar. Eu acho assim, para o franqueado que está buscando um negócio e identifica um determinado franqueador, uma determinada marca, que como o Jai e o Antônio falaram, né, se essa pessoa tem paixão, eu acho que isso já é meio caminho andado, né, porque facilita demais as coisas. Mas tem que estudar o sistema, tem que estudar, tem que ver como é que está a saúde da empresa, como é que está a saúde dos franqueados, como é que está o relacionamento dos franqueados. Tem que conversar com os franqueados. Isso é importantíssimo para quem está fazendo e estudando um negócio. Porque às vezes você pode ter situações, e nós já tivemos, tá, com 73 anos, né, de marca no Brasil, né, nossa marca já teve momentos de altos e baixos. Claro, O todo Delson, mundo tem. né, essa marca, ela na verdade, o Bob's ele pertenceu a 5 empresas. Já está com a gente há quase 30 anos, mas pertenceu antes a outras empresas, desde o fundador. Claro. Né? Então isso acontece. Você tem momentos de marca e precisa ser estudado, sim. A dica para o franqueador ou franqueado, Décio? Para quem está querendo entrar no sistema.
Franqueador ou franqueado? Os dois lados. Se você achar que... Assim, Eu acho que assim, essa conversa com o franqueado, acho que até referendo o que você falou, é fundamental. Não adianta a gente... O franqueado tem que estar satisfeito. Eu acho que quem for entrar na rede, bater um papo com os franqueados, todo mundo aqui, a gente está falando que a gente tem franqueados de 20 anos. Sim. Gente, se um franqueado ficar 2 anos se o negócio não for bom, imagina 20. Eu acho que a pessoa tem que conversar com os franqueados. Não adianta o William Bonner no Jornal Nacional falar que o Morano Rei do Mate, Bob's, o melhor negócio do mundo. Se você for falar com o franqueado, e o franqueado fala assim, nossa, gente, sai dessa que é roubada. Então acho que a gente tem que ter o foco franqueado. E o cara que for entrar na rede, acho que obrigatoriamente ele tem que falar com os franqueados. Eu sempre acho que falo, isso é um termômetro. Eu sempre falo assim, a circular de oferta de franquia, a COF, ela não é um documento para você só ler. Porque ali tem tanta informação importante. Ali tem informação financeira do franqueador, ali tem informação dos franqueados, dos ex-franqueados. Eu sempre falo para um candidato, olha, vá conversar com os meus franqueados. E aqui tem uma lista dos meus ex-franqueados. Fique à vontade. Então acho que assim, pro lado do franqueado, a dica é conversar com os outros franqueados. E pro franqueador, fazer o franqueado ganhar dinheiro. Se ele no começo não Simples, fizer o franqueado... né? Cara, se ele montar um negócio, acha que vai sair vendendo franquia, que é a solução dele, e ele não fizer esses franqueados no começo darem certo, serem vendedores da marca, ele vai vender as primeiras franquias e não vai vender mais. Não vende. Aí eu vou de galinha, é o que eu falava antes do suporte. Né? Quanto dúvida. melhor, isso é um negócio que ao longo do tempo você vai crescendo a sua rede, você tem que crescer o suporte, você tem que aumentar, você tem que ser inovador nesse sentido, né? Para fazer o franqueado ganhar dinheiro. Né? Porque no final do dia ele pode ter muita paixão pela marca, ele pode ser um excelente varejista, operador, mas ele está ali por um investimento, que ele precisa ter retorno. Né? E ele é o teu aval, ele que vai dar para os franqueados novos um aval da marca. E o ambiente muda o tempo todo, né? Agora nós teremos reforma tributária, tem que ver como é que isso impacta franqueador, franqueado, uma unidade em shopping center. A gente precisa estar atento a essas mudanças e ajustar para tentar ajudar os franqueados, exatamente nessa ordem. Primeiro os franqueados, depois a gente está se salvando na sequência, né? Se eu for falar disso agora, eu vou trocar isso aqui por uma caipirinha. Mas só queria dar o último recado aqui, Décio. Onde a gente bota energia, já falei diversas vezes, na entrada, porque os franqueados, quando querem assinar, para ser empreendedor, porque você tem mais desejo, sonho, é uma decisão muito mais emocional do que racional. Se você colocar realmente tudo no papel, ninguém vai empreender nunca. Então eles querem, então você tem responsabilidade, obrigação de alinhar as expectativas com esse franqueado. A partir do alinhamento e depois ele estar preparado, eu acho que já é um bom caminho andado. Acho que eu tentar amarrar aqui, então o franqueador ele tem que investir no pré, no durante e no pós-inauguração. O importante demais, a gente está falando de respeitar uma pessoa que muitas vezes está colocando o sonho de uma vida dela e que né, a minha primeira franqueada também, da década de 80, está comigo até hoje, já na segunda geração. Neuzinha, Albert, se estiver me ouvindo, que hoje é o Peter, filho dela lá, encharqueadas no Rio Grande do Sul. Nossa. Já está na segunda geração, primeira franqueada da marca do CNA. Existe aval melhor que isso? Cara, 40 anos. Não tem como, né? Com todo respeito ao prêmio da PEGN, isso é muito mais importante do que qualquer prêmio. Esse é um reconhecimento, assim, arrepia. Gente, tive aula, né? Hashtag aula. Considerações finais, começar pelo nosso franqueador do ano. O que você tem para falar, para a gente poder fechar, finalizar? Eu sempre digo que os desafios mudam, mas a gente tem que, o franqueado, tem que investir na preparação, sempre afiando o machado, o que está sob controle, o que nós podemos fazer. Então, sempre esteja estudando. Às vezes eu estou num grupo de jovens. Que livro você leu nos últimos 12 meses? Às vezes não leram nenhum livro, né? Então, eles acham que está tudo na rede social, entende de tudo. Então, se preparem, investiguem, pesquisem. O franqueador idem. Eu acho que nesse momento de grandes mudanças e rápidas, né? A gente tem que estar muito bem preparado para esse desafio futuro. Antônio? Fazer o que gosta, né? Investir no que gosta e estar à frente do negócio. Eu acho que isso é fundamental. Sempre. Franqueador, franqueado, isso tem que ter brilho no olho, focar em inovação sempre, né? A gente tem empresas de 40, 50 anos, 70. Uau. Se a gente fala, se a gente não se reinventar a cada semana, a gente começa a morrer. A gente tem empresas
antigas. A gente tem que estar sempre inovando e se reinventando a cada mês. Isso é fundamental para a gente ir cada vez melhorando mais. Isso para os franqueados, e os franqueados, acho que no nosso caso, enxergam isso, né? Estão enxergando o que a gente faz. Isso foi sempre uma característica nossa, até para manter a empresa viva depois de 50 anos de empresa. Sensacional. Muito bom. Marechal, Bom, eu assim, sempre gosto de terminar, né, conversas boas como essa, falando que a gente tem um país espetacular e nós temos que acreditar nesse país e cada um de nós é um agente de movimentação desse negócio. Amanhã, se você tem um candidato que resolve fazer esse investimento, você quer coisa mais social do que geração de emprego formal nesse país, né, no nosso segmento, né, alimentação, né, a gente dá primeiro emprego para muita gente, a gente dá a oportunidade das pessoas aprenderem questões básicas de higiene sanitária. Então, para todo mundo que está nos assistindo, eu acho que, em primeiro lugar, acreditar no nosso país. A gente tem uma fronteira de desenvolvimento enorme. Você vê, as nossas redes estão em 230 municípios, tem 5.700 que ainda precisam receber as nossas marcas em todos esses lugares. Olha o tamanho desse potencial. Mas cada um de nós tem que ser o agente de mudança. A gente tem que exigir mais daqueles que a gente deposita o nosso voto, que é uma coisa extremamente preciosa, né? E sempre trabalhar de forma correta, de forma a respeitar a legislação, de forma a ter valores e ética que sejam concretos para que a gente construa de uma forma certa. a gente realmente teve aqui uma experiência incrível com 3 exemplos de franqueadores, de marcas. Nada é perfeito, a gente também erra, né? A gente acertou muito mais do que errou para chegar onde a gente chegou. Dezenas de anos de história é a prova de que entre erros e acertos, os acertos sempre foram maiores. Quando a gente erra, a gente também tentou fazer uma coisa acertando, né? A gente quis fazer acertar. E graças a Deus a gente acerta muito mais do que a gente erra, isso é verdade. Eu queria encerrar agradecendo a cada um de vocês, agradecendo aos franqueados dessas marcas que aqui eles só representam o que vocês colocam aí na ponta, a placa, mais do que uma placa, o amor, o empenho, o engajamento e a vida. E o respeito a vocês é enorme. Obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, um prazer. Até a próxima e valeu. Sultz, patrocínio. Valeu, fechou.